la profesora Marilia Cuña-León, con quien tenemos un relacionamiento desde hace algunos años, y ha aceptado gustosamente la invitación que le hemos extendido desde la facultad, principalmente teniendo en cuenta que hemos iniciado un proceso formal de colaboración a través de mecanismos de investigación, de promoción de la investigación que ha propuesto la Vicerrectoría de Investigación, como la convocatoria conjunta CODI, Universidad de Antioquia, y FAPES, que es la Fundación para la Promoción de la Investigación en el Estado de Sao Paulo. Estamos entonces muy contentos en esta tarde de poder escuchar y recibir de manera virtual en nuestro campus a la profesora Marilia y de poder escuchar lo que nos compartirá el día de hoy acerca de las experiencias en el estudio de los manglares, pero también de la conservación de los manglares. Así que muchísimas gracias, profesora Marilia, por estar con nosotros. Le extiendo un saludo caluroso en la virtualidad y esperamos que en otra oportunidad podamos contar con su presencia de manera física. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Ahora sí conozcamos un poco más de la profesora Marilia. La profesora está vinculada a la carrera de Ingeniería Pesquera, donde imparte el curso de Ecosistema de Manglar y sus recursos naturales y conservación. Lidera el grupo de investigación Monitoreo Integrado de Manglares. Es miembro del grupo de especialistas en manglares de la Comisión para Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La profesora Marilia es graduada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, con un diplomado en la Universidad París 13 y maestría y doctorado en oceanografía biológica del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Estado Sao Paulo. Tiene experiencia postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Es autora de varias publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y ha contribuido a la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Damos la bienvenida a la profesora. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes a todos. Agradezco muchas esta oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias a los oyentes, gracias a Juan Blanco por la invitación, gracias por la gente de la comunicación. Yo voy a comenzar compartiendo mi tela. Esta presentación será un mixto con la presentación escrita en inglés y hablada en español con mixto de portugués. Luego me voy a presentar la situación de manglares en Brasil, mi país, los principales impactos y estrategias de conservación. Tenemos la costa brasileña, hay casi 8.000 kilómetros de extensión y tenemos 17 estados costeros com manglares em 16 estados costeiros, que vai de 4 graus norte a 28 graus sul. Logo, temos uma grande extensão de manglares e uma grande população também de brasileiros, de população que habita o Brasil e, sobretudo, intensamente sobre a costa. Com uma grande extensão de costa, temos geomorfologias bem distintas, com reentrâncias, deltas
áreas mais lagunares e rochosas. Logo, o manglar vai apresentar uma grande variação de estrutura vegetal, de tamanho, de densidade ao longo da costa. Acá temos 5 espécies de manglares: o manglar rojo, Rhizophyra com 3 espécies, el manglar blanco com uma espécie solamente. No mundo temos solamente Laguncularia racemosa como espécie de manglar blanco, el manglar negro com 2 espécies. E, como sabemos, os manglares são muito importantes para prover serviços ecossistêmicos. Logo, temos acá alguns exemplos de estes serviços, como recreação espiritual e cultural, provisão de produtos florestais, pesca, a regulação do clima, e acá podemos incluir também o sequestro de carbono, que é muito importante, a estabilização da linha de costa, a proteção da costa e a qualidade da água, a manutenção da qualidade da água. Logo, todos estes são muito importantes para manter a saúde de muitas comunidades humanas, a segurança não somente física, mas a segurança alimentar, por exemplo, a saúde não somente física, mas também mental, visto que os manglares estão em áreas muito belas e o turismo, por exemplo, pode se beneficiar a saúde mental de pessoas, e estamos num momento muito importante de manter a saúde mental, e relação social também. E como estou em um grupo, em um departamento de engenharia de pesca, vou dar 2 exemplos da importância de manglares para a pesca tradicional e a pesca recreativa. Com artículo, com paper mais recente, temos informações sobre a pesca tradicional, a pesca de pequena escala. São milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão em 109 países se beneficiando de manglares. E os números mais grandes no mundo, Brasil está em quinto como importância de manglares para os pequenos pescadores de la pesca tradicional, de pequena escala. Em Brasil, por exemplo, temos quase 280.000 pescadores de pequena escala, dependendo diretamente deste ecossistema. Não é pouco, é muito que influencia a economia de cada país, sobretudo os países em desenvolvimento, são fonte de alimento necessário, importante para inúmeras famílias, e são o trabalho de muitas pessoas. Logo, o rol de manglar para manter esta pesca de pequena escala é extremamente importante. Preservar os manglares, conservar os manglares, é conservar toda esta comunidade de pessoas, de pescadores, que dependem diretamente destes benefícios. Outro enfoque também em pesca é o enfoque de pesca recreacional ou amadora ou esportiva. Temos áreas de manglares muito conservados, muito buenos, que
arrecadam, colaboram com a economia da municipalidade. Algumas áreas há pescadores amadores que não são profissionais, fazem por esporte, que se deslocam em torno de 250 quilômetros de distância ou mais, isto é um valor médio, para passar um final de semana, para usufruir de um final de semana de pescaria, e por final de semana gastam em torno de 2.400 reais, e acá temos o valor de hoje, de reais em dólar, 2.400 reais por pessoa, por fim de semana. E isto normalmente são pessoas que têm o hábito de ir muitas vezes ao mesmo local para esta mesma atividade de pescaria amadora em torno de 8 vezes por ano. Logo, é uma arrecadação importante por pessoa, e normalmente há grandes grupos de pescadores amadores que usam praticam esta atividade para, sobretudo, pescar em português, robalo, é centropomos. Centropomos é o gênero deste pez que passa um momento do ciclo de vida em manglar, se cria em manglar. Logo, se temos manglares conservados, temos atividade de pescaria, temos economia beneficiada em função de los manglares. São dois simples exemplos, mas que são muito importantes para mostrar os benefícios de manglares para as comunidades. Bom, mas infelizmente, não somente em Brasil, mas em todo o mundo, temos impactos negativos em manglares de origem natural e de origem humana, antrópica. Vou explicar e apresentar algum destes eventos e impactos ao longo da costa brasileira, e temos em 15 anos uma perda em Brasil de 20% de manglares, por eventos naturais e por eventos antrópicos também. NASA atualmente divulgou um mapeamento de perda de manglares, e em Brasil há origem principalmente da perda dos manglares, segundo a NASA, por eventos naturais e menos por eventos antrópicos. Mas agora vou apresentar, ao longo da costa brasileira, algum destes impactos, tanto naturais quanto antrópicos. Aquacultura, criação de camarão exótico, Lithopeneus vanamei, é uma atividade que está impactando enormemente os manglares do Nordeste, sobretudo. Então, volto acá para mostrar o Norte, o Nordeste, Sudeste e Sul. Muitas áreas da costa do Nordeste estão impactadas por esta atividade. São muitos de tanques de camarões, são antigas salinas, áreas para produção de sal natural, que há muito intensamente de viento e sol em esta região. Estamos em torno da linha do Equador, um pouco abaixo solamente, e se ha cambiado para a atividade de camarões, de camaroneiras. Em muitas extensões do Nordeste, sobretudo
ha impactado estas áreas costeiras sobre áreas de manglares. Temos a urbanização também, que impacta áreas de manglares. Acá estamos em Recife, em Pernambuco, Nordeste também, em torno de 8 graus, e tanto os muito ricos estão impactando os manglares, como as pessoas menos abastadas, que não estão acá por opção, por escolha, mas estão por la falta de planejamento costeiro, que é muito frequente em meu país. E vemos acá a cidade de Recife comprimindo as áreas de manglares. E sabemos claramente que as zonas úmidas, incluindo os manglares, são muito importantes em áreas urbanas para justamente poder absorver o excesso de água quando há. E se há extinguido os manglares, uma quantidade maior de inundação, por exemplo, pode ser provocada. Temos mudanças hidrológicas. Acá é minha área de estudo, uma parte de minha área de estudo. Estamos a 24 graus sul de Brasil. Temos grande rio, Ribeira, e em século XIX foi organizado uma conexão, aberta uma conexão de rio com o estuário para facilitar o transporte de arroz para um pequeno porto acá, mas o pequeno canal de 3 metros em século XIX agora tem 300 metros de largura e grande quantidade de água de rio entra em estuário, provocando grandes cambios. Acá, não sei se tienes o jogo de 7 erros para comparar figuras, o que temos em uma figura e o que não temos em outra. E acá vemos uma figura, a mesma área de la cidade, o canal artificial está acá, é muito mais verde, mas é mais verde com macrófitas aquáticas, que são vegetação típica de água dulce. Logo, temos acá uma transformação de uma área estuarina em área quase como um rio. E mais recentemente vemos que a vegetação está mais ressecada, é isto que temos. Vegetação de manglar sem hojas, sem folhas. Há uma perda de manglar enorme nesta região e há perda de serviços ecossistêmicos, consequentemente. Temos, ao longo da costa brasileira, muitos portos, e onde temos puertos, temos indústrias associadas. Este é Santos, o puerto, mais grande puerto da América Latina, é enorme, e sempre com expansões, com aumento de áreas e atividade. Mas retirando os manglares, temos uma necessidade de se retirar sedimento do fundo para que o trânsito de navegação se continue. Porque manglar, como havia falado anteriormente, ele retém o sedimento. Logo, temos... se não temos manglares, temos sedimentos disponíveis em estuário e temos uma dificuldade de navegação. Mas são inúmeros, este é somente um exemplo. Temos puertos ao longo de toda a costa brasileira. Recife, por exemplo, em Nordeste, temos o puerto de Suape, temos em Rio de Janeiro, em Bahia de Guanabara, temos em Paranaguá, um outro puerto em expansão.
Y tenemos procesos erosivos, logo uma abertura nova de comunicação com o estuário e oceano, implicando em grande quantidade de arena e waves, atacando, impactando esta área de manglar em torno de 35 metros cuadrados de manglares, não é muito, mas a entrada fragiliza esta área que aos poucos se vai erodindo, a entrada de água salgada, mais salina, está provocando alterações socioeconômicas muito importantes e, obviamente, também de biodiversidade e de dinâmica de sedimentos e de corrientes. Temos 2 quilômetros e um manglar que se desaparece. Estas são fotos de setembro do ano passado, logo erosão e morte de muitas áreas de manglar. Acá é um pouco em Paraná, um pouco ao sul de minha área de estudo. Temos Paranaguá com Gran Porto também, mas uma área belíssima de manglares conservados nesta área, onde muitos os pontos são áreas de vilas de pescadores que dependem diretamente do manglar, de ostras, de cangrejos e de pescaria também. Mas acá é um trabalho que discute sobre a vulnerabilidade de comunidades de pescadores frente à elevação do nível do mar e o impacto em manglar também. E acá há uma proposta de expansão de porto também. Este é o artículo de colegas de Paraná, colocando essa vulnerabilidade de comunidade de pescadores. E esta figura me gusta muito, mas me entristece, porque vemos sempre lado muito belo, diverso, cheio de colores, conservação, mas não há a presença humana. Temos a presença humana onde há diversas áreas impactadas por inúmeros fatores, grandes puertos, mais pequenos, como áreas mal planejadas, esgoto, muito impacto, mas é possível, sempre é possível, de ter a presença humana acá, em manglares conservados. Em função disso, temos as estratégias de conservação. Brasil tiene hasta 2000 el Sistema Nacional de Unidades de Conservación, como llamamos las áreas protegidas. Tenemos 2 grupos de áreas protegidas, las áreas de protección integral y de uso sostenible. La protección integral hay interés en preservación. El uso de recursos es siempre indirecto. No hay extracción de recursos naturales en áreas, teóricamente, en áreas de protección integral. Y tenemos 5 categorías. La categoría de uso sostenible visa a conservação, o uso direto de recursos naturais, mas de forma sustentável. Temos 7 categorias, e exemplo é a categoria de reserva extrativista, que se foi criada pensando em comunidades locales, pescadores tradicionales, la pesca de pequeña escala,
Acá es un ejemplo de las muestras de región de mi estudio, de área de mi investigación. Son un otro lado de área impactada. Hay una área muy conservada y la comunidad trabaja mucho con la engorda y la venda de casostreia brasiliana, la ostra típica de manglar. En norte de Brasil hay muchas reservas extrativistas de grandes áreas con manglares, y que acá hay una información que entre 2018 y 2019, 7 millones de cangrejos Usidis cordatus hay extraído de manglar, mas de una forma sostenible. Son manglares muy extensos, muy grandes, y algunas especies, el cangrejo sa, Usidis cordatus, los camarones nativos y la pescada amarilla y un otro molusco. Logo, temos acá 17 estados ao longo da costa, com 16 estados com presença de manglares e que estão em níveis de nacional, estadual e municipal, em diversos níveis. Para a categoria de proteção integral, temos, sobretudo, os parques nacionais, parques estaduais e reserva biológica. Para as áreas protegidas de uso sustentável, temos principalmente áreas de proteção ambiental. Não são áreas muito protegidas, de fato, há uma flexibilidade para muitas atividades antrópicas serem oficialmente realizadas nestas áreas, e áreas extrativistas que atualmente são bem representadas, sobretudo em função destas áreas em norte do país, com grandes extensões de manglares. Temos também uma outra estratégia no mundo de conservação de zonas úmidas, a conservação de Ramsar, ou conservação internacional de las zonas de humedales. Em Brasil, atualmente, temos 27 sítios Ramsar ao longo da costa. Algumas estão muito representadas com manglares, estas em nordeste e em algumas áreas em sudeste. 3 áreas em sudeste que compreendem, que incluem manglares, são em litoral sul de São Paulo e litoral de Paraná. Brasil tem leis importantes ao longo de sua história e muito anteriormente, muito inicialmente a sua história, de proteção de manglares. E ao longo dos tempos temos Código Florestal Nacional que ha cambiado em termos de mais detalhamento. El de 65 se foi actualizado em 2012, mas apesar de haver processo de muitas discussões, este código está mais fragilizado agora, porque permite a instalação de tanques de camarones em Nordeste, sobretudo em uma de feições de manglar, porque os manglares, pela legislação brasileira,
se compõe de áreas com arbol, de florestas, e áreas que não há arbol, que chamamos de apicum. São áreas com vegetação mais rasteira, mas onde há inundação das marés também, e são muito importantes, sobretudo se consideramos a elevação do nível do mar e a ocupação de manglares em la retroterra. A Constituição Nacional é muito interessante porque há artículo especificamente sobre o meio ambiente e que coloca a Mata Atlântica, a floresta atlântica que está ao longo da costa brasileira e que há como associação los manglares y las restingas. Las restingas son un ecosistema de áreas más costeras y arenosas, relacionadas a dunas también. Y esta Constitución Nacional de 1988 que declara la Mata Atlântica e os ecossistemas associados como sendo de patrimônio nacional. Logo, não se pode privatizar essas áreas que é de toda a população. Não deveria. El CONAMA, a resolução 10 define mais especificamente os manglares. Esta lei que criou a Lei Nacional o Sistema Nacional de Áreas Protegidas, em 2002, duas importantes resoluções, uma de 312, que proíbe as atividades de criação de camarões em manglares, mas com o novo código há uma flexibilização, logo esta resolução não é mais forte, e a 303 que define os limites do que é uma área de preservação permanente. Pela lei brasileira, manglar é uma área de preservação permanente. Y el CONAMA, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, que ele tem nível nacional e que necessita de que está allá para dar subsídios ao Ministério do Meio Ambiente e a todas as leis sobre o meio ambiente. Mas o CONAMA havia uma característica de ser muito representativo, com representantes de várias instâncias de governo federal e de estados, mas sempre houve uma forte e importante participação da sociedade, representada por ONGs, organizações não governamentais. Com este novo governo que temos em Brasil, infelizmente, temos uma redução de representantes da sociedade civil, temos uma importante redução de representantes de organizações não governamentais e logo um enfraquecimento de debates e de pensamentos e de estratégias em prol
del medio ambiente. Este año, esto es una estrategia de no conservación, de reducción de representación de la sociedad. En septiembre, en fin de septiembre de este año, el ministro de Medio Ambiente se revogó, retiró la importancia de dos resoluciones CONAMA. Las resoluciones son leyes nacionales que detallan más, de forma más importante y definitiva, otras leyes mayores. Por ejemplo, el CONAMA 303, definiendo la área de preservación permanente, regulaba, controlava la especulación inmobiliaria, por ejemplo, en zona costera. Las restingas son áreas donde hay mucha presión de ocupación humana, porque la restinga está sobre la costa. Y para los manglares también, esta flexibilización do que área de preservação permanente e quais são seus limites, facilita ainda mais a ocupação, por exemplo, de tanques de camarones, de la indústria camaronera em nordeste de Brasil, que já havia sido flexibilizada em el nuevo Código Florestal e que agora está mais flexibilizada ainda. De fato, são muitas instâncias, mas já vemos del ministro do Medio Ambiente esta tendência de liberar, reduzir a importância das leis para facilitar uma minoria de empresários e de interesse privado, e não de interesse da nação, não pelo interesse de la conservação de ambientes. Mas, neste mês passado, se passou pela ministra do Supremo Tribunal, uma ministra do Supremo Tribunal não aceitou esta revogação de ministro, porque são muitas etapas, às vezes um pouco confusa de se compreender, mas o mais belo deste processo é que uma grande manifestação pública conseguiu uma petição de 180.000 assinaturas para solicitar que manglares e restingas se mantenham protegidos e que não se revogam estas resoluções CONAMA. Logo, o processo não se terminou, mas temos atualmente uma situação como esta de fragilização de leis e de tentativas de fragilização de leis, mas interessante este grande movimento de pessoas e do público de modo geral. Em função disso, em função da necessidade de transmitir informação, em função da necessidade de informar a população, temos a cada dia um investimento em tempo e atenção em las atividades de sensibilização e educação, de produção de material em mídias sociais. Logo, se interessa, temos muitos materiais que são produzidos semanalmente em Instagram,
de Mangrove Monitoring, que é nosso grupo de monitoreo integrado de manglares. Y bueno, con esta nuestra nueva vida en vida remota, las lives aumentaron enormemente, mas ya víamos la práctica de estar disponible para los jornalistas. Tenemos estudiantes en escuela de ensino medio antes de la universidad, con becas de gobierno nacional para estimular la ciencia, la iniciación científica, y damos la oportunidad para estudiantes orientandas praticarem el exercício, que não é fácil, muitas vezes, de transmitir informação de uma forma mais simplificada, mais interessante para o grande público. Isto porque estamos a um passo, estamos à víspera de la década de los océanos, 2021 ou 2030, teremos la década de los océanos, é uma década de la ciência oceânica, e é representada por la ciência que temos, que precisamos para o oceano que queremos. E se queremos um oceano produtivo, devemos pensar sempre em manglares produtivos. Se queremos oceanos limpios e fornecendo alimento, teremos que pensar sempre em manglares conservados com saúde, porque os manglares são as áreas de abrigo, reprodução, alimentação de inúmeros recursos naturais que encontramos em oceanos. Muitas espécies que habitam o oceano entram frequentemente em estuários onde há manglares, sobretudo, para o uso destes ambientes. Logo, se temos oceanos belos, produtivos, vamos pensar sempre em manglares produtivos, conservados. E, bom, temos os objetivos de la Agenda 2030, são 17 objetivos, e temos o objetivo 14, a vida na água, que está conectado com inúmeros de outros objetivos. Por exemplo, se temos a questão de pensar em manglares, exatamente, ou em oceano, podemos contribuir com a redução da pobreza, podemos contribuir com a fome, com a redução de fome, com o bem-estar também, pensando em atividades de lazer, por exemplo, a água potável, que mais? O controle de mudanças globais do clima, como o sequestro e armazenamento de carbono em manglares. Podemos contribuir com a vida terrestre, porque há uma conexão muito importante entre áreas terrestres e áreas marinas, estuarinas, com manglares. E, enfim, para pensar em estes inúmeros serviços ecossistêmicos prestados por los manglares, para continuar mantendo a vida de inúmeras comunidades humanas costeiras, mas nem sempre tão costeiras assim, temos que reduzir os impactos de manglares e manter
las estrategias seriamente de conservação de la natureza, de la zona costeira, bom planejamento. Isto é, creio que um compromisso cada vez mais grande de nós de la academia, de la universidade, porque temos o conhecimento e temos que compartilhar com todos para que tenhamos melhores condições de manglares em Brasil, em Colômbia, em onde haver manglar. E, por fim, gostaria de terminar falando um pouco, levantando esta importância de trabalharmos juntos para dar subsídios para políticas públicas. É a universidade que trabalha com gestores de áreas protegidas e comunidades locais. Devemos continuar fazendo o monitoreio de manglares, mas compartilhando com inúmeras pessoas. Esta foto é de ano passado, em setembro, há uma comemoração de uma semana de conservação de manglares em uma das regiões onde tenho investigação. E acá temos universidade, estudantes de engenharia de pesca, temos gestoras de unidades de conservação, temos comunidades locais, monitores de meio ambiente, e todos juntos trabalhando em uma ação, neste caso, para coleta de ostras exóticas em nossa área, é Sacostreia cuculata, que é de uma área de Indo-Pacífico e que está ocorrendo em minha área de estudo. E trabalhando juntos, podemos auxiliar na conservação e estratégias de manejo de manglares, de zonas estuarinas de áreas protegidas. E acá estão meus contatos de e-mail, Instagram e Facebook. E termino agradecendo esta oportunidade e a gentileza de me invitar para esta apresentação, esta charla. Muitas graças e fico à disposição para as perguntas. Muchas gracias, profesora, por toda esta información. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan desde el Facebook Live y desde esta transmisión de Zoom. Los invitamos ahora a realizarles todas las preguntas que tengamos a la profesora Marilia. Mientras tanto, podemos invitar al profesor Juan Felipe Blanco a que nos dé sus apreciaciones sobre la charla de la profesora Marilia. Esto mientras recibimos las diferentes preguntas. Pueden realizarlas por el chat. Muchas gracias, profesora Marilia, por esta presentación clara e ilustrativa acerca del estado de los manglares en Brasil. Quiero agradecerle porque nos introdujo tanto temas de la historia natural como la distribución de los manglares a lo largo de este gradiente latitudinal, y obviamente nos presentó el panorama de las amenazas, pero también las oportunidades de conservación, y finalmente la importancia de la interacción con otras comunidades como los gestores de recursos naturales, los administradores de recursos naturales, pero también otros públicos. En lo personal, la felicito por esa actividad de comunicación a través de las redes sociales. En eso tenemos afinidad, porque es importante llevar el mensaje a públicos más amplios a través de estas nuevas formas de comunicación. Quisiera preguntarle sobre un aspecto inicial que tiene que ver con esa importancia del clima como pues conjunto de variables maestras que controlan la distribución de las especies y determinan las características
fisionómica de los manglares en Brasil, dado que la costa de Brasil principalmente está elongada o distribuida a lo largo de muchos grados de latitud. ¿Qué nos puede ampliar un poco a los presentes? Tenemos muchos estudiantes de ecología acerca de esa importancia del clima sobre la distribución de especies, pero también la fisonomía de los manglares en el Brasil. Sí, gracias por tu pregunta. Gostaria de dar um alô para Jaime Polania, meu amigo que está acá também, nos assistindo. Gracias, Jaime. Exato, de fato, la questão de clima é extremamente importante para definir a distribuição de manglares. Logo, comentei a respeito de 5 espécies de manglar, mas temos as 5 espécies solamente em norte do país. À medida que descemos a latitude, vamos perdendo números de espécies. Logo, em minha área de estudo, em torno de 24 graus de latitude sul, temos somente 3 espécies. E em função do clima, não temos manglares em Rio Grande do Sul, porque a temperatura se apresenta muito não adequada para o desenvolvimento de manglares. Mas temos o clima como limitante, determinante de distribuição, mas temos também a geomorfologia de la costa, que implica em facilitar a ocupação de manglares ou a reduzir esta ocupação. Logo, por exemplo, temos algumas áreas, pensando solamente em estado onde estou, que é São Paulo, que há uma costa muito variada, em pequena extensão, mas temos em norte de este estado uma serra del mar, uma cadena de montanhas que se aproximam muito da costa. Logo, temos pouco espaço de ocupação de manglares e inúmeros pequenos rios onde se desenvolvem manglares. À medida que temos a Serra del Mar mais afastada, há ocorrências de maiores estuários, baías e planícies costeiras. Logo, os manglares se distribuem de forma mais facilitada. Os manglares são muito interessantes porque podemos dizer que eles são respostas destes inúmeros fatores abióticos. E então, a respeito ainda do clima, por exemplo, em norte do país, que estamos a 0 graus de latitude, há uma intensa quantidade de pluviosidade, é outro fator abiótico, e temos uma temperatura constante, 0 graus, sol, sempre e sempre. Os manglares nestas áreas, há pouca ocupação, há uma ocupação humana menor, porque a costa é principalmente de sedimento muito fino que se vem aportado pelo rio Amazonas. Logo, é muito sedimento, terreno muito suave, muito larga planície costeira e muito altas temperaturas. Temos manglares de 40 a 50 metros de altura, algumas árvores.
En mi región, por ejemplo, no es la latitud extrema sur, el límite sur es a 28 grados, estoy a 24 grados, los árboles más altos estoy en torno de 15 metros. Son menos importantes que los árboles del norte de 40 metros, claro que no. Los servicios ecosistémicos estão sendo prestados, oferecidos de la misma forma. Y el aporte de río también, con nutrientes, todos son factores extremamente importantes para el desarrollo de las florestas. El son. Muchas gracias, profesora, por la explicación detallada que nos habla de la importancia de múltiples factores para la distribución de las especies y el ecosistema, no solo el clima, sino también la geomorfología costera y también pues factores de escala más pequeña. No sé si ya tenemos preguntas del público. Profesor, ya tenemos 2 preguntas realizadas. La primera es, ¿qué medidas se están tomando para la protección, teniendo en cuenta el presidente actual de Brasil y su particular pensamiento sobre la conservación y el cambio climático? Sí, de facto, el presidente y el ministro de Medio Ambiente están claramente contra el medio ambiente de modo general, no solamente contra los manglares o contra las restingas en la costa, mas poco se hace a respecto de Pantanal, el bañado que tenemos en una grande región, que es un humedal muy importante que está se queimando meses após meses. Los focos de incendio son los más grandes desde que se comenzó este monitoreo con satélite pelo INPE, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Ha cambiado el presidente del INPE también, porque se apresentó imágenes de reducción de área de Amazonas, números de incendios en Amazonas, en Pantanal. Hay una movilización grande de muchas personas. Lo que podemos hacer es ir en mídias sociales, mostrar la importancia de informaciones robustas a partir de investigaciones para se tomar decisões políticas, para se manter um país. Mas, infelizmente, não estamos num período muito fácil, porque há uma tendência de pessoas que deste governo que creem que a Terra é plana, os terraplanistas. Logo, temos que não há cambio climático. Logo, estamos numa situação completamente absurda, mas que precisamos intensivamente mostrar os dados científicos para a maioria da população. Eu não sei como é a relação de universidade com a maioria das pessoas em Colômbia, mas acá há um distanciamento de universidade,
não faz parte da maioria da população. E como temos as grandes universidades, importantes universidades como a minha, Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública gratuita, a população brasileira paga meu salário, logo é uma implicação, é um comprometimento com a sociedade de transmitir informação correta e de qualidade. Logo, temos insistentemente, não é rápido, é um labor intenso, constante, contínuo, mas é um compromisso necessário de se fazer, sobretudo em situações calamitosas como esta. Mas tenho dito mais frequentemente que estamos num momento muito difícil, mas isto se vai passar. E precisamos mais fortemente dar informações para as pessoas, para justamente termos melhores resultados em las próximas eleições. Gracias, profesora. Pela pergunta. Recordamos que podemos realizar las preguntas tanto en el chat o podemos levantar la mano si quieren realizar la pregunta directamente. Otra pregunta es, ¿cómo ha afectado o afectará el aumento del nivel del mar a las poblaciones de manglares en las costas brasileñas? Ótima, graças por tu pergunta. De fato, precisamos pensar como vão se quedar os manglares, porque a elevação do nível do mar já está ocorrendo. Temos muitos registros ao longo da costa brasileira de processos erosivos intensos. Os manglares, claro que la posibilidad de reter y reducir la erosión costera, mas no puede impedir la erosión costera. Reducen el proceso de olas, mas no puede impedir. Logo, para los manglares, eles podem migrar, entre aspas, para a porção mais terrestre, onde há nova inundação, mas o mais importante é se perguntar o que há em la porção terrestre depois de manglares. Há indústrias, há cidade, há fazendas de camarones, ou há Serra del Mar, áreas rochosas. O manglar não haverá possibilidade de colonizar estas áreas. Logo, é fundamental de ter áreas como este Apicum, El Salgado, Salt Marsh, para esta possibilidade de ocupação, porque naturalmente o manglar vai acompanhar a subida das marés. Mas se estamos tão intensamente ocupando a zona costeira, estará inviabilizado esta colonização. As comunidades costeiras estarão vulneráveis, sim. A elevação do nível do mar vai impactar a vida das pessoas mais pobres, obviamente, e podem e deverão cambiar de áreas para habitar, mas precisam continuar com a área de manglar, fornecendo alimento, trabalho e fonte de recursos. E, em função disso, precisamos cuidar da zona costeira. Não é luxo, é necessidade para inúmeras pessoas que dependem dessas áreas. Gracias. Gracias, profesora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué especie de manglar está siendo más afectado actualmente?
De vegetação, não saberia dizer se há uma espécie mais afetada ou outra, porque acá temos bosques mistos de manglares e logo é todo o ecossistema que está implicado em impactos. Mas, por exemplo, se há um processo natural de impacto, la Guncularia racemosa, o mangle blanco e a Vicenia schaueriana, que temos acá, a Vicenia, o mangue negro, há rebrotamento, logo se pode mais facilmente recolonizar a área. Mas se temos propágulos disponíveis, as sementes de manglares disponíveis, em las correntes de mareas, normalmente se coloniza a área afetada por granizo, pedras de hielo que caem, ou de grandes ventos, e temos acompanhado efeitos extremos, efeitos naturais afetando manglares intensamente, fortemente, mas se a área está conservada, naturalmente o manglar se recompõe, se ocupa, se reabilita. Uma quantidade de raios que afetam uma área conservada de manglar vai eliminar todo o manglar em uma determinada área afetada por el raio. Mas se a área é conservada, naturalmente isso se coloniza e o problema é que temos cada vez menos áreas conservadas, bem conservadas, como esta, meu cenário, que é há uma utilização pela população pesqueira e é uma área muito produtiva. Gracias. Muchas gracias, profesora Marilia. En ese momento no tenemos más preguntas. Si de pronto alguien quiere realizar una pregunta directamente antes de cerrar el evento. Quisiera hacerle una pregunta, profesora, si me lo permite. Y claro. También dando oportunidad que haya otras preguntas. Dada la circulación marina predominante en la costa del Brasil, que para los que nos acompañan conozcan un poco más, que explica el por qué los manglares pueden llegar mucho más al sur en esta costa atlántica de Sudamérica que en el Pacífico. El cambio climático también podría, particularmente el calentamiento atmosférico y el aumento de la temperatura media del océano, podría generar una oportunidad para la migración al sur de los manglares en Brasil. Ha trabajado sobre este tema y pues si conoce los reportes puntuales nos podría compartir un poco acerca de esto, dado que sí tenemos a nivel global como una percepción de que el cambio climático representa una presión negativa sobre los manglares y sobre otros ecosistemas, pero claramente en algunas regiones representa una oportunidad de expansión a áreas donde históricamente no estaban presentes. Sí, Zen, una buena pregunta. Precisamos, es claro que se calentando mais ao sul, muito provavelmente teremos mais manglares ocorrendo ao sul de 28 graus de onde há ocorrência, mas precisamos investigar, analisar como está a costa atualmente. É uma costa propícia para a ocorrência de manglares, porque no extremo sul do país, onde não há manglares atualmente, há registros de pólen de manglar. Logo, já houve manglar no sul do país, é uma área muito alongada de
lagunas costeras bien colonizada por marismas actualmente, mas en este litoral hay puertos, hay muchas ciudades también. Luego, tenemos siempre que avaliar un balance entre la posibilidad climática y factores de ambiente, porque tenemos una corriente de Brasil dominante de norte al sur. Luego, la posibilidad de carrear propágulos para el sur completamente favorecida. Si la región es más caliente, probablemente también podrás instalar, mas como está la costa, en términos de ocupación humana. Esto es necesario se definir. Muchas gracias, profesora Marilia, también por resaltar nuevamente la importancia de la interacción del ser humano con la geomorfología costera y los ecosistemas costeros. Entonces, esto sigue demostrando el papel fundamental que tiene la conservación de las costas para garantizar la persistencia de los manglares, aún en estos escenarios climáticos más favorables para la expansión. Más allá de los ámbitos actualmente conocidos. Tenemos otra pregunta, entonces Camila, por favor, compártela. Sí, profe, tenemos otra pregunta. Se ha visto que poblaciones de moluscos afectan las condiciones de manglares en Brasil, como la especie Neoteredo reinei, que afecta a las poblaciones de Rhizophora mangle en el Golfo de Urabá. Não tenho informação de moluscos que afetam os manglares diretamente, não conosco este molusco, mas temos a ocupação de uma nova espécie, como comentei anteriormente, de Sacostreia cuculata, é uma espécie de ostra, é uma ostra que está ocorrendo muy intensamente en Rhizophora mangle, asociada a la casostreia, la ostra nativa. Es una ostra que está ocurriendo también, no solamente en manglares, mas en costones rochosos, en sedimento de arena, en estructuras de embarcaciones, y esta abertura que los mostré de conexión, una abertura de proceso erosivo, haciendo la comunicación más intensa entre Océano Atlántico y estuario, ha salinizado la área más intensamente, la área estuarina, y tenemos una salinidad, nosotros controlamos la salinidad de sedimento. La salinidad de océano es en torno de 35 o 36. La salinidad de sedimento de manglar en mi área es en torno de 26, 24, mas tenemos registros de salinidad muy alta en manglar, más acerca de esta área de abertura de conexión, em torno de 37, logo muito elevada, e uma quantidade enorme de molusco que não afeta diretamente o manglar, mas afeta a comunidade, a biodiversidade que utiliza este manglar. É uma ostra que há uma coloração mais amarilla. Logo, se temos duas ostras abertas, la nativa e la exótica. La exótica hay un aspecto de ostra que no está buena, porque es de una coloración extraña.
el paladar no es muy bueno, mas logo ela não é comercializada, porque a ideia é como vamos retirar todas estas ostras, como iremos fazer o manejo dessa espécie que não é nativa. E se hacemos não sei o nome, farofinha de ostras, é farina con huevos e ostras, farofa de ostras. Ela está cozida, é possível la comer, é buena. Logo estamos em minha universidade iniciando projetos para com a engenharia de alimentos para propor opções de uso desta ostra exótica, porque ela não afeta manglar diretamente, mas ela está afetando uma área extremamente conservada. Esta área do litoral sul de São Paulo é reconhecida pela Unesco como área de importância de patrimônio natural da humanidade. Logo, há uma biodiversidade muito importante e uma diversidade cultural, social também muito rica. Muchas gracias, profesora. En el momento no tenemos más preguntas de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento, por aceptar esta invitación. Dejamos entonces un espacio al profesor Juan Felipe, que va a dar unas palabras finales sobre el evento. También les compartimos en el enlace de Zoom, en el chat de Zoom, les compartimos la programación del resto del evento de País en País para que puedan participar. Bueno, quisiera nuevamente agradecer a la profesora Marilia la gentileza para aceptar la invitación y darnos esta charla tan ilustrativa que coincide también con un espacio de docencia en la facultad. Quiero agradecer a Camila, nuestra comunicadora, que nos apoyó en la organización del evento, a los estudiantes, profesores que nos acompañan, al profesor Jaime Polanía de nuestra hermana Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien es un colega con el que interactuamos también con la profesora Marilia. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y bueno, a todos los que nos están acompañando a través del Facebook Live también, muchas gracias por el interés. Esto es el evento de País en País, en el que este año celebramos los vínculos académicos, culturales y de otra índole de la Universidad de Antioquia con instituciones de países hermanos. Pues espero que podamos reunirnos virtualmente en otra oportunidad para seguir hablando de manglares de Brasil, manglares de Colombia y, por qué no, de otros países. Muchas gracias a todos los asistentes y nuevamente mil gracias, profesora Marilia, por su acompañamiento. Sí, agradeço muchísimo la oportunidad, la gentileza, la organización, las preguntas, las personas que estão acá. Espero muito sinceramente que em breve podemos nos estreitar contatos que venham conhecer os manglares de Brasil e a oportunidade de estar em Colômbia também. Muitas graças.